E rei Acabe contou para Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida, ou não, vamos traduzir melhor, ou não acabar contigo até amanhã essa hora. Uma ameaça de uma mulher. Até amanhã eu mato você, diz a mulher para o profeta. E ele levantou-se para escapar com vida. Então ele fugiu. E foi chegando em Berseba, que é em Judá, e deixou ali o seu servo. E porém foi ao deserto, caminho de um dia, caminhou um dia deserto adentro, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, uma pequena árvore, e pediu para si a morte, e disse para Deus: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo daquela árvore. E eis que então, agora vamos repetir juntos aqui que é importante. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, à sua cabeceira estava um pão cozido com brasas, sobre as brasas, aliás, e uma botija de água. E ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor então tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Aleluia. Aleluia. E ele levantou-se, comeu e bebeu pela segunda vez. Agora repita comigo: e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Aleluia. Então vamos fazer a seguinte oração. Diga comigo: Espírito Santo, venha me ensinar, me revelar a tua palavra através dessa pregação e a tua vontade para a minha vida. Amém. Pode sentar-se. Aleluia. Você dá uma olhada ao seu redor, dá uma olhada para a esquerda, para a direita. Você não sabe, mas tem anjos ao teu redor. Aleluia. Muito difícil alguém perceber a presença dos anjos. Mas quando começa a acontecer dentro da igreja, curas, pessoas sentindo cortes, e algumas não conseguem ficar de pé, ali estão os anjos operando. Anjos operadores. Anjos que são ministradores. A palavra de Deus diz que Deus criou os anjos e nos deu os anjos para ministrar conosco. Eles são ministradores. Diga, ministradores. Quer dizer, eles trabalham. A palavra ministro é alguém que trabalha, alguém que exerce, alguém que está debaixo de um comando. Então existem anjos que servem e trabalham por cada um de vocês que estão aqui. Amém? Alguns tiveram a felicidade de ver já até mesmo o anjo que lhe cuida, que alguns chamam de anjo da guarda. Quantos já viram um anjo? Levante sua mão. Aleluia. Pastora Mara pode escrever um livro, até ela está devendo isso aí, né? Um livro de tantos anjos que ela já viu. Principalmente quando a gente subia essa serra aqui. Eu estou falando devagar que parece que esse telefone, esse aqui já vai ter. Não? É? Quando a gente tinha uma Brasília amarela, Brasília velha, quem é que conheceu a nossa Brasília velha? A Brasília amarela. Motor, acho que era 1200,
E subia essa serra, pá, 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 e fumaça para tudo que é lado. E as rodinhas faziam assim na frente. Eu acho que elas estavam felizes de subir a serra. E a gente chegava aqui, a gente chegava dançando já. Quem é que lembra da Brasília, velho? E aquela Brasília fazia fumaça, que só Jesus sabe. E não aconteceu comigo, aconteceu com a pastora, que ela tem mais fé do que eu. Mas, uma certa quarta-feira, ela subiu com a... Diga aí o nome da pastora, esposa do pastor Nilson. Maria do Carmo. E bem na subida, o motorzinho, velho, se entregou. Caiu, acho que um anel para um lado, um para o outro, e jorrou óleo na subida, mais importante ali. E de repente, elas começaram a cantar e pedir para Deus mandar um anjo. E a pastora ainda pediu o anjo da Volkswagen consertar o motor. Você tem fé para isso? Eu não tenho, sinceramente. Mas aconteceu. Alguns minutos passaram e elas ligaram o carro e o carro... 0 quilômetro motor. Diga aleluia. Mas eu já vi outras coisas assim. Quando a gente descia ladeira abaixo, quando não tinha asfalto aqui, e onde não tem asfalto, os caminhões vão fazendo aqueles buracos. Então, aquela nossa Brasília não tinha bateria, trocava bateria a cada 10 anos. Acho que eu nunca lembro de ter colocado a bateria nova. Então a gente pegava o caminho dos caminhões, chovendo, com barro. Acho que nem o Stefanel passou por isso, né, Stefanel? Acaba a luz do carro e a gente naquela escuridão, descendo, montanha abaixo, na carreirinha dos caminhões ali. Aquelas rodinhas. E nós fazendo aquela oração: manda, Senhor, um anjo para nós. Aleluia. Nunca tivemos um acidente. Nunca ficamos na estrada. Então eu creio nisso. Tem anjos poderosos nos guardando. Aleluia. Você não pode ver, mas eles estão aqui, mais perto de você do que a sua própria pele. Aleluia. E são os anjos que nos protegem de acidentes. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus está à direita do Deus Pai. E Deus está no céu. Mas quem está do nosso lado, protegendo dos acidentes, são os anjos. Então a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor. Faz um círculo ao nosso redor. Então diga: os anjos se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E os demônios estão ao derredor, um círculo após, tentando entrar e quebrar o cerco. Quando eles conseguem quebrar o cerco dos anjos de Deus, aí eles conseguem um acidente. É essa mortandade de pessoas que a gente vê no final de semana. Faltou ali anjos. Há poucos dias eu estive na Bahia e aconteceu uma coisa muito importante numa escola. 170 alunos, eles começaram a sentir a presença de Deus na escola. E a diretora mandou chamar e disse: eles estão sentindo algo diferente. Eles estão chorando, alguns não conseguem parar de pé. E todos eles querendo Deus, querendo entregar a vida para Deus. E nos chamaram na escola. Mais ou menos 1 hora. Oi? Vamos aqui. Pedi para um anjo vir arrumar aqui. Acontece essas coisas, né, gente? Melhor. Esse aqui é igual a Brasília, é mecânico, mas funciona melhor. Então aquelas crianças ficaram mais de 1 hora na escola e sentindo a presença de Deus. De repente chega os pais muito enfurecidos, alguns até preocupados. O que houve que essas crianças não foram para casa? O que está acontecendo? Olha, elas começaram a sentir a presença de Deus e ficaram. Estão aqui até agora.
De repente, um motorista do ônibus chega, assustado, e diz: meu Deus, que ele foi embora sem as crianças, foi vazio o ônibus. E lá pela metade ele começou a diminuir a velocidade e pensar em voltar. Ele disse: olha, eu deixei todas as crianças, porque as crianças não queriam sair do colégio. E foram. E aquele homem disse: aconteceu um terrível acidente. E se as crianças tivessem entrado no ônibus, acredito que teria morrido muita criança. Mas porque elas ficaram, se livraram e livraram também o motorista. O motorista ficou tão impressionado que ele se entregou para Deus e se batizou nas águas. Então isso é uma operação de Deus para nos livrar, nos proteger, nos abençoar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então vamos falar de Elias. Nós estamos na escola de profetas. Estou ensinando nossos filhos a viver no sobrenatural, porque nós somos criados de corpo, alma e espírito. E nosso espírito, ele se comunica com Deus. O contato com Deus é o nosso espírito que faz. A nossa carne faz contato com a terra. A nossa alma com as pessoas, os sentimentos, emoções. Então, existe um mundo sobrenatural. E ele é mais real que o natural, porque ele vem primeiro. Mas como nós somos carnais, a gente tem dificuldade de perceber as coisas espirituais. Então Elias tem uma história interessante. Ele era um homem que vivia no sobrenatural. Um homem comum, como cada um de nós. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele era um homem comum, como a gente, como você, como eu. Mas ele era fissurado, ele vivia na presença de Deus o tempo todo. Então ele tinha experiências espetaculares com Deus. Muitas vezes ele ouviu a voz do anjo: faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. E então, depois de um período de mais de 3 anos que ele ficou fugindo da Jezabel e do rei Acabe, de repente ele tem o maior desafio da história. Ele faz um desafio aos falsos profetas daquela época. E todos nós, talvez já todos conheçam a história. Ele mandou fazer lá um altar e desafiou os profetas falsos daquela época. E ele disse: aquele que orar e Deus responder com fogo, esse é o Deus que nós vamos servir. E Deus responde a oração de Elias com fogo. E naquele dia foi a maior vitória de toda a história da vida de Elias. Então diga: a maior vitória de todos os tempos. Agora observe como tem algo a ver com a nossa vida isso. Porque quantos de vocês lembram do dia que você teve a maior vitória da sua vida? Você passou no vestibular, você conseguiu o emprego, alguma coisa boa aconteceu, levante a mão. E 24 horas depois acontece uma tremenda de uma decepção. Já lembra disso? Então veja só, quando você tem uma grande vitória, não fique desarmado, fique de olhos abertos, vigiando, porque isso nós chamamos de contra-ataque. Quando você tem uma grande vitória, é porque Deus levantou seu exército e te ajudou a vencer, e você teve uma conquista enorme. Mas se você parar de orar, de buscar a presença de Deus, daqui um pouco o inimigo consegue uma reação. Então com Elias foi assim. Ele teve aquela vitória tremenda e de repente a rainha daquela época, Jezabel, quando soube que ele teve aquela vitória contra os falsos profetas, ela disse uma sentença, diga uma sentença. Ela disse: tão certo como vive o meu Baal tal, até amanhã eu acabo com a tua vida. Você não vai viver. Ela lançou uma sentença. Aqui também tem uma palavra interessante. Quantos de vocês já ouviram falar? Alguém fez uma macumba para você? Quem já ouviu?
você não dorme mais de noite. E pior ainda, se você vai consultar a cartomante lá, aquela pessoa lá, espírita, vai dizer, estão fazendo coisa para você. Você já fica olhando em tudo que é lugar, enxerga, que será? É capaz de matar a sogra, até pensando que é a sogra. Então a palavra jogada contra você, uma sentença, ela tem um efeito devastador na cabeça das pessoas. Então isso nós chamamos de sentença. E a Bíblia diz que Deus nos deu um escudo para nos defender dessas palavras. Então no caso de Elias, ele estava bem tranquilo, festejando a vitória enorme e tal. Ele orou para vir fogo, veio fogo. Orou para chover, veio chuva. E agora ele está feliz ali. De repente aquela palavra, a mulher vai te matar. O cara fica assim. Ele deixou entrar aquela palavra. E aquilo rebentou com ele. Primeira coisa que atacou ele, diga medo. Segundo, foi uma decepção. Não esperava aquilo. A decepção é uma expectativa não realizada. Você não esperava. Quando você consegue uma vitória, consegue passar no vestibular, chega em casa feliz da vida, você espera o quê? Uma festa. E se a festa não vem, vem uma decepção. E aquela decepção traz uma porta aberta para entrar outros espíritos ruins. Vem o medo. No caso de Elias veio o medo. Então diga, veio o medo. E ele se foi para o meio do mato e entrou. O homem caminhou exatamente um dia inteiro no meio do deserto. E o cara morto de cansado está lá na caverna. Então diga comigo, aqui começa a operação de Deus. Quando o sujeito caminhou um dia todo, ele está no último de cansado. Existe uma coisa tremenda, maravilhosa, que quando as nossas forças acabam, Deus começa a agir. Aleluia? Aleluia. Isso é muito importante. Eu viajo há muitos anos e a pastora também. A gente às vezes parece que vai dormir no caminho. Eu já viajei assim com a janela aberta, tomando vento para acordar, jogando água gelada na cabeça e fazia assim, nada do sono sair. Mas daqui um pouco vem alguma coisa. Nós chamamos isso de emanação de Deus. Deus manda a sua força. E vem aquela reação e a gente fica novo em folha. É uma força de Deus, uma injeção. Então, diga comigo, quando faltam as minhas forças, Deus começa a injetar a força dele. Então, quando o homem chega ao fim de si mesmo, é o início de Deus. Então, aquele homem chegou ao final. Ele está na caverna. A caverna é um lugar onde a gente se esconde. Quem está em depressão, ele está escondido dentro do quarto. Ele não quer sair. Ele quer escuro. A depressão já diz para baixo. Faltou energia. Se apagar a luz agora, é uma depressão. Terminou a força. Terminou a energia. E o cara está ali, sem força. Ele só diz, Senhor, me mata. Eu quero morrer. Quantos já falaram isso alguma vez? Eu quero morrer. Não quero mais viver. Amados, esta experiência é muito forte. Porque exatamente quando você chega nesse ponto, é que começa uma nova história na tua vida. Eu com 15 anos, eu pensei em me matar. Eu planejei a minha morte, pensei. Porque eu fiz 15 anos e a minha família esqueceu de mim. Ainda não tinha aquele filme, eu acho que inventaram o filme por minha causa. Esqueceram de mim 3. Meus 15 anos não teve festa. E eu fiquei bravo. Sabe como é que é jovem? Quando ele não, as pessoas não entendem o vocabulário dele, ele grita, ele berra, ele briga. Essa é a linguagem que ele quer expressar, que as pessoas quer que as pessoas observem, prestem atenção nele. E eu briguei naquele dia. Meu pai chegou e me deu uma tuna de laço. Eu só vi uma janela, me joguei na janela e saí rolando no chão. Não sabia nem onde ia cair. E eu planejei, vou me matar. Pensando como é que ia morrer. E
E foi muito bom não ter me matado, sabe? Porque um dia depois eu conheci a coisa mais maravilhosa da minha vida. Aleluia. Diga aleluia. Minha esposa, meu tesouro. Se eu tivesse morrido, eu tinha perdido o melhor. Então diga ao seu irmão, não morra, não mate, não se suicide. Vai deixar uma mulher esperando, um esposo esperando. E os filhos? Não estaria aqui os filhos, não é verdade? Diga aleluia. Não teria conhecido vocês. Então sempre que termina uma etapa da nossa vida que não tem mais aonde cair, não tem saída para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, ela vem de cima. É esta hora que os anjos são encarregados de se manifestar na tua vida. Aleluia. Então Elias está lá na caverna, eu quero morrer, não aguento mais, estou desviado, deu tudo errado. E aí alguém bate nele. Você preste muita atenção, porque isso acontece com todo mundo. Parece que alguém bateu em você, parece que um vento veio. Já aconteceu, você está dirigindo, parece que sem mais nem menos você pisou no freio. Já aconteceu com você? Instintivamente pisou. Muitas vezes aconteceu comigo. Aí passou um caminhão, uma jamanta, se você não tivesse parado, tinha morrido ali. É os anjos. Aleluia. Diga aleluia. Então o anjo que visitou Elias veio e sacudiu ele e preparou para ele pão e água. Diga aleluia. O ser humano é feito de mais de 70% de água. Nós somos mais água do que qualquer coisa. Diz que na mente do homem tem 70%, 80% de água. A minha é um pouquinho diferente. Ela tem 80%, não é de água, é de chuva. Que eu penso em chuva o tempo todo. Aleluia. Então aquele anjo vem e serve pão e água. Eu estou falando para você e pensando em pessoas que podem estar passando por isso. E eu passei por isso. Mas é interessante que, por que pão? Por que água? A água é muito interessante quando você vai para a África, por exemplo, tem lá aquelas doenças terríveis. Quanto mais água você beber, mais você diminui o ciclo de propagação do vírus dentro do teu corpo. Mais água, você emagrece mais, vive mais e impede a proliferação de doenças no teu corpo. O pão, nem precisa falar que o pão é vida, né? É força. Mas e o sono? Quando você está muito incomodado, desanimado, pensando em se matar, dorme primeiro. Porque depois do sono, você é outra pessoa. Aleluia. Então o anjo vem e ministra para o Elias pão. Ele comeu pão. Vê que o cara estava tão invocado que nem se deu conta que era um anjo que estava ali. Tá bom? O cara estava bravo. Tomou água. Dormiu. Vai de novo. E o anjo? De novo, acorda. Mais uma dose. Mais água. E o cara levanta e segue viagem. E o anjo diz: tu precisa comer mais porque é muito longa a tua viagem. Você vai caminhar muito. Não estou lembrado se foi 300 e poucos quilômetros, mas é bastante longe o local em que ele teve que caminhar. Mas ali começa uma nova fase na vida do Elias. Diga uma nova fase. Uma nova fase. Quando ele chega naquele ponto de ir para a caverna e se entregar, aparentemente é uma coisa ruim. Mas Jesus disse: quando tu orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e lá em secreto, o Pai que te ouvirá em secreto e vai te recompensar em secreto. Nada melhor do que você, quando está entrando numa depressão, entra no teu quarto, fecha a porta
E ali você chora e diz: Senhor, acabou para mim. E daqui um pouco ele vai dizer para você: o diabo tentou acabar com a tua vida e botar um ponto final na tua vida. Agora lá em Mato Grosso, ontem se matou um agricultor devido à seca. Eu estive na Bahia 5 meses sem chuva. Eu visitei uma fazenda de 360 hectares. Não tinha nenhum cachorro vivo. Até o administrador da fazenda morreu. Aí eu falei pro fazendeiro. Ele estava triste. Ele está vendo isso? Não tem vida nenhuma nessa fazenda. A tristeza. Está tudo seco. E eu falei para ele: mas nem tudo está perdido. Quando chega lá, ele falou: faz 7 anos que nós esperamos as chuvas das águas. Eles chamam chuva das águas, que é a chuva para plantar e para depois colher, que é nesse período de agora até dezembro. E eu falei para ele: tem uma lei de Deus que diz: nenhuma maldição pode passar de 7 anos. Repita comigo: nenhuma maldição pode passar de 7 anos. Sabia que nenhuma macumba feita contra você pode durar mais que 7 anos? Então nenhuma maldição pode passar de 7 anos. Mas para você conhecer a verdade, você precisa ouvir a palavra de Deus. E esta é uma palavra que é uma revelação para você. Se tem uma coisa acontecendo na tua vida há mais de 7 anos, está na hora de parar com isso e começar uma nova fase. Então diga para o seu irmão: o melhor está por vir. Então Elias sai dali daquela ministração do anjo e caminha 40 dias e 40 noites. Diga aleluia. 40 dias e 40 noites. E ele vai até o monte de Deus e recebe lá uma nova missão. E começa uma nova história na vida dele. Ele passou pelo medo, ele passou pela depressão, ele passou pela aflição, mas Deus socorreu ele na hora que ele mais necessitava. Diga que assim seja. Amados, esta palavra, primeira verdade é que Deus tem cuidado de nós. Diga: Deus tem cuidado de nós. Diga: Deus é bom. Deus tem anjos ministradores. Amém? Até mesmo Jesus no deserto, depois de 40 dias, ele foi ministrado por anjos. Diga: anjos. Eu estava preparando essa aula hoje para os alunos da escola, e eu lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu comecei a pregar. Eu era um padeiro, tinha uma padaria, e eu trabalhava de noite de padeiro, e de manhã eu saía para repartir pão. Não sei se alguém conhece como é que funciona isso. Faz o pão, leva dentro de uns balaios e vai nos armazéns, entrega 10 para um, 20 para outro. E era a minha vida. Até que, de repente, começou a quebrar tudo. Tudo errado. Minha esposa adoeceu, teve uma dor nas costas. Foi para o hospital, ficou lá 1 ano e meio. Os médicos desenganaram. E alguém disse: olha, o concorrente está fazendo macumba para vocês. E desde que ele começou a fazer macumba, começou a acontecer essas coisas. Doença, carro quebrando, prejuízos. Algumas coisas que acontecem por muitas pessoas. Você ganha muito, mas o dinheiro some. Parece que você junta dinheiro em saco furado, não sabe onde foi. Chega em casa: cadê o dinheiro? Sobrou nenhuma moeda, sobrou uma. Prejuízo sem mais nem menos. Tudo que junta, perde. Dá um passo para frente, 2 para trás. É uma choradeira de manhã, é uma tristeza de noite.
Então isso é uma operação maligna de anjos do mal. Isso aconteceu conosco quando nós conhecemos Jesus. Então, aquela pressão violenta ali. E de repente, quando os médicos disseram para minha esposa: tu vai morrer, não tem mais nada a fazer, nós viemos para casa para fazer o enterro. Terceiro dia seria o dia da morte, o dia do enterro. Mas no segundo dia, véspera do terceiro, eu tenho certeza que algo aconteceu nos céus, porque quem chegou ali não foi a morte, foi Jesus. E a morte teve que esperar. E isso já fazem 27 anos, eu acho, né? E mais? Será que eu estou tão velho assim? Ali começou a nossa vida sobrenatural. Quando Jesus entra na tua vida, você nasce de novo. E na mesma hora que Jesus entra na tua vida, ele destaca anjos especiais. E eu tive o privilégio de ver exatamente esses passos. O primeiro anjo que Deus mandou, o segundo anjo, e foi em cada etapa da minha vida teve anjos especiais. E eu posso escrever um livro hoje sobre cada manifestação de anjos que eu tive a experiência de, mudou e começou uma nova etapa em nossas vidas. Então, o primeiro milagre foi quando Jesus entrou e curou a minha esposa. E o segundo, eu pedi um milagre financeiro, porque eu devia até os fios de cabelo. Tinha 33 processos de cobrança na justiça. E foi aí que veio o segundo tipo de anjos e começaram a trabalhar naquela padaria. Diga aleluia. Aleluia. Não é só lá no Elias que o anjo traz pão. O anjo de Deus entrou na padaria Big Pão, em Cachoeiro do Sul, na rua Andrade Neves, 332, o número. E ali, lembro como hoje, eu entrei numa concorrência no exército. E eu estava ali para escrever o preço do pão ali no envelope. Meu Deus, que nome que eu boto e tal. E lá pela madrugada veio aquela inspiração: bota aí 1,99,9. Meu concorrente colocou 1 centavo a mais e eu ganhei a primeira concorrência. E aí nós vamos fornecer o pão, não tem farinha, não tem carro, não tem dinheiro, não tem nada. Mas, milagrosamente, no primeiro dia, fui comprar farinha e pensei: precisa 5 sacos. Mas eu só tinha dinheiro para 1 saco de farinha. E eu pensei: o que eu faço? Estava na hora de fechar o moinho. E aí, uma malandragem do tempo, que não era cristão, né? Eu vou pegar a farinha mais comum que tiver nesse moinho e vou fazer pão ruim. Que aí quando o pão chegar no quartel e eles não gostarem, eles vão rescindir o contrato. Aí eles têm que me indenizar. Pelo menos uns trocados eu saio ganhando. Mas naquela noite, Deus mandou anjos especiais para aquela padaria. Aleluia. Eu creio que isso é importante, porque muitas pessoas que eu atendo todo dia têm trabalho com negócios. E não sabe que existe macumba contra os negócios. Quando alguém faz macumba para destruir o negócio de alguém, começa a dar tudo errado. Mas quando Jesus entra e manda um anjo, até o errado dá certo. Aleluia. E aquele saco de farinha de segunda, de terceira, eu falei para os padeiros, tinha um padeiro que era o baixinho, que era 2 metros e pouco, e o feio era baixinho, mas bota feio naquilo, viu? Stefanella, nem aqui na região a gente não consegue encontrar alguém mais feio que o feio, né? O feio e o baixinho, os 2 padeiros. E eu falei: olha, eu nervoso, né?
porque no outro dia ia perder tudo. Então eu cheguei para eles: olha, o negócio é o seguinte, vocês botem esse pão aí na fornalha e não me chame, porque eu sabia que ia dar uma zebra enorme. Só me chamam amanhã às 9 da manhã. Às 9 da manhã me chamaram. Eu perguntei: qual o problema? Problema nenhum. Mas como? Não tive problema nenhum. Mas tinha que ter algum problema. E o pão? Que pão? Do quartel? Tudo certo. Aí eu fiquei assim: alguém vai ter que me contar a história. Aí eu cheguei no baixinho, fui lá na casa dele, que ele já tinha dormido nessa hora. O que houve de noite? Disse: olha, nós colocamos aquele pão na fornalha, e quando o pão estava crescendo, quem conhece padaria sabe que uma farinha que não tem muita vitamina C, não tem ácido ascórbico, ela cresce e fica enorme, e cria uns furinhos e vaza o gás, e ele fica desse tamanhinho, abatumado, e dá aquele cheiro ruim que ninguém suporta, e ninguém come aquele pão. Acho que nem o Jader comia aquele pão, né? Já. Tem gente que gosta de pão abatumado, mas não é fácil, né? Mas o cara colocou na fornalha e disse um para o outro: vamos contar 20 minutos e vamos lá ver o estrago. Não vai dar nem para tirar o de tão ruim que vai ficar. Passou 20 minutos, eles foram lá olhar. Uma fornalha enorme, um forno grande. Quando o cara abriu aquela porta, uau! O que tinha lá dentro? Tinha lá o maior pão que aquela padaria jamais tinha fabricado. Diga aleluia! Assim começou a minha vida espiritual, com milagres, com pão. Então eu sei que Deus tem anjos, padeiros. E o próprio Jesus nasceu em Belém, Bethlehem, em hebraico quer dizer a casa do pão. Então naquela noite, enquanto eu dormia, diz a palavra, que o Senhor guarda os seus filhos enquanto eles dormem. Deus manda seus anjos. Amados, eu quero fazer uma coisa especial para meus amigos que estão aqui, que têm empresa e têm negócios. Tem alguns dos meus amigos aqui que têm negócio. Abra sua mão. Deus disse que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Quer dizer, Ele vai ordenar aos seus anjos que te guardem, que te cuidem e que trabalhem a favor daqueles que nele esperam. Esses anjos que se manifestaram na minha padaria são anjos que multiplicam a farinha, que multiplicam a água, o azeite. Eles fazem produzir, multiplicar. São anjos de prosperidade. Aleluia. E como Deus disse, nós daremos ordens. Esses anjos trabalham para nós, eles são servos. Na verdade, eles são conservos. Eu sou servo de Deus e os anjos trabalham para mim. Então vou pedir a Deus que mande esses anjos trabalhar a favor de você nesta semana e produzir os maiores negócios da sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Então receba essa bênção. Anjos. Eu poderia contar essa história que eu acho muito engraçada. Mas aquela noite, aquele saco de farinha, que dava somente para talvez 20% da quantidade de pão que precisava. Porque no nosso contrato com o exército era 1 tonelada de pão por dia. E um saco de farinha não dava nem para começar. Mas quando terminou aquele pão, saiu da fornalha e colocou na Kombi. E a Kombi tinha aqueles... alguém me fala que o soro no hospital é colocado
num plástico, alguém sabe dizer o nome daquilo? Quando você toma soro, vem lacrado com um plástico, é um recipiente um pouquinho maior que esse, e dentro lá está o soro, né? Pois o meu motorista daquela Kombi, ele tinha um negócio desse pendurado no retrovisor da Kombi. O nosso dinheiro dava para comprar meio litro de gasolina. Então ele pendurava aquilo com o negocinho daquele de soro e saía até o carburador, e ele empurrava aquela Kombi 5 quadras para baixo. Lá no finalzinho daquela descida, tinha o bar do Ganime, que é um árabe. E ele ficava às 5 da manhã com chimarrão e com outra pessoa apostando. Eu aposto que não pega essa Kombi. E outro, eu aposto que pega. Pegou ontem. E o cara empurrava aquela Kombi e descia. Quando chegava lá embaixo, quando já ia apagar, ele botava uma quarta ali e ia começar. Pum, pum, pum. Me ajuda aí, Paulo. Já deve estar acostumado com isso, né? 14 carros quebrados. Aí começava. Pá, pá, pá. Pegava. Quando pegava, ele acelerava. E andava mais uns 2 quilômetros acima. E lá em cima tem o edifício Brasília, quem conhece ali em Cachoeira, tem mais uma subidinha e depois desce. Quando ia descer, ele desligava na banguela. E a Kombizinha velha ia descendo. Pá. Aquela rodinha assim, cheia de pão. Tinha menos da metade da quantidade que precisava. E quando a Kombi chegava na frente do exército, ela parava e geralmente furava um pneu. Os pneus aparecendo a câmera. E aí tocava o alarme no exército. E eu vinha aquele soldado de manhã pegar o pão da Kombi, botar nas costas e levar até o rancho. Todo dia aconteceu a mesma coisa em 30 dias. E todo dia eles colocavam aquele pão em cima da balança e o peso estava exato. E todo dia eles contavam o pão, 1, 2, 3, e a quantidade estava exata. Só quem sabia que não era a quantidade, que não tinha quantidade, era nós. Aleluia. Aleluia. Foi assim que eu conheci Jesus. Jesus tem anjos que trabalham a favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Aleluia. 30 dias aconteceu a mesma coisa. E pior, eu não tinha nota, porque foi confiscado tudo que eu tinha. Eu tinha 33 processos de cobrança na justiça. Então eu não podia ter um talão de nota. Diz o nome do presidente do ICM lá, pastor Amara, que hoje é até um grande wash. O coordenador do ICM. Ele estava atrás de nós para fechar aquela empresa. Tinha dívidas impagáveis. Era 1 ano e meio de dívida, doença, de problemas naquela empresa. E confiscaram os talões de nota. Agora eu estou fornecendo 1 tonelada de pão por dia. Não sei de onde é que saiu farinha. Não sei de onde é que saiu lenha. Eu comecei a pensar, eu acho que eu estou ficando biruta. Porque não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha gasolina, não tinha lenha. E pior, o motorista bêbado. De manhã ele acordava assim, ia lá botar a chave lá. E eu acho que se ele não tivesse bêbado, ele não ia. Mas enquanto ele ia, ligava a chave e tentava ligar, empurrava. Aí Deus disse: terminou as forças deles. E os anjos entendem. Terminou? Terminou. Está na hora de nós agir. É assim, filhos, é um segredo. Quando tuas forças acabam, começa a produzir uma energia celestial que nós chamamos de dunamis. Dunamis. É como um dínamo.
cada vez que você toma uma atitude de fé, e que você vai e enfrenta, mesmo sendo impossível, mesmo que a morte está junto contigo, mas você decide, e você vai, por amor a Deus, algo é liberado dos céus, uma engrenagem fantástica que move o universo, que embaixo aqui uma engrenagem pequena e minúscula, menor do que o átomo, que é a nossa fé, que alguns cientistas hoje estão dando o nome de energia quântica, mas aquela minúscula energia que nem acende a luz de uma bateria ou de um carro, mas quando é acionada em nome de Jesus, produz e começa a movimentar uma engrenagem que movimenta o universo. Quando você saiu de casa para vir aqui, parece que o coração estava quebrado, parece que era o final ou a última porta, pois este gesto acionou anjos, aleluia, que foram comandados para trabalhar por você e em você, aleluia. 30 dias aquela padaria fez o mesmo processo. Não tinha lenha, mas na hora aparecia lenha. Não tinha farinha, mas a farinha multiplicava. Não tinha bateria, mas a Kombi ligava. 30 dias repetiu, 60 dias, 90 dias, até que um dia, eu não tinha como tirar nota para receber. Um dia, o comandante me chamou lá, era um homem enorme, dessa largura em cima e pequenininho embaixo, e ele batia. Bam! Não aguento mais essa padaria. Alguém me diga em voz alta o que está acontecendo. Tem um jacaré aqui? Não. E o comandante veio e disse: faz 90 dias que você chega aqui e não consegue entrar com aquele pão lá na cozinha. Faz 90 dias que vem uma queixa todo dia contra vocês aqui. Vou acabar contigo, diz ele. E eu falei: quem vai acabar contigo sou eu. Desse tamanho, olhando para cima. E eles: por quê? Porque vocês estão me perseguindo porque eu não tenho dinheiro para dar para eles. Meu concorrente enchia eles de dinheiro. E aí ele coçou a cabeça e disse: esse guri vai me incomodar. E falou: o que a gente faz para resolver? É simples, me paga. Depois que me pagar, eu tiro a nota. Não tinha talão de nota. Resumindo a história, 90 dias passaram. E até que o dinheiro da DRS 3 de Porto Alegre chegou no Banco do Brasil. E eu fui lá receber. Botei um chapéu para ninguém me conhecer. Eu estava 1 ano e meio com a minha esposa doente, recém tinha sido curada, mas a gente nem sabia que tinha acontecido um milagre tão grande. E eu vou lá no banco receber o dinheiro. Primeiro caixa. Eu quero dinheiro. Eu tinha uma bolsinha desse tamanho, um pouquinho maior, que cabia um pente daquele de plástico, umas moedas, um isqueiro, uma carteira de cigarro, e tinha mais uma alcinha que botava no pulso assim, ficava assim mais ou menos. Coisa de pobre de Maré Gessi. E eu cheguei no primeiro caixa e disse, o cara perguntou: o que tu quer? Quero dinheiro. Quanto? Tudo. E o cara: tu tem onde levar? Tenho. É onde? Está aqui a bolsa. E ele falou: isso não cabe. Eu falei: poxa, nervoso daquele jeito, agitado, fumava 4 carteiras de Hollywood por dia. Fui lá buscar uma bolsa maior. Fui no outro caixa para não passar vergonha. Segundo caixa: quanto tu quer? Tudo. Onde você vai levar? Na bolsa. Mas não cabe aí. Olha, até no sapato eu senti o barulho do suor grudando, e tão nervoso. Mas eu fui lá, então busquei uma mala enorme, que era do meu avô, carregar dinheiro. Meu avô tinha muito dinheiro e ele carregava numa mala. Busquei aquela mala lá, cabia ali uma gaita ali dentro. Cheguei lá, daqui a mala. E o cara: não cabe. Eu digo: mas o que tem aí, será? Aí fui no Empório Tecidos. Tem aqui Empório Tecidos?
E fui lá, aqueles cobertor de torra-torra, 2 cobertores desse tamanho, sacola dupla, amarelo. Leve um, ganhe 2, pague um, ganhe 2. E eu falei, compra os 2, mas me dá primeiro a sacola, que eu vou lá buscar o dinheiro. O cara quase morreu de rir, estava me enrolando. Eu garanto que eu compro o cobertor depois. Me deu a sacola. Fui no último caixa. E quando chego no último caixa, tá bom, vamos lá embaixo, na tesouraria. Nunca tinha entrado na tal de tesouraria. Chego lá embaixo, o cara começa a contar. Uma pilha. Aquilo era uma pilha desse tamanho. Quando colocou ali dentro, não fechava a boca. E para receber aquilo, eu tive que botar o peito em cima assim e agarrar embaixo, para ninguém ver o que tinha. E eu tinha medo de sair na porta, e tinha 2 guardas lá olhando, e desconfiaram de mim, vieram para ver o que estava acontecendo. Falei, não é assalto. Maltrapilho do jeito que eu estava, com a cara de bandido do jeito que eu estava, 1 ano e meio, com 45 quilos. Imagina que cara de assaltante que eu tinha. E eu falei, expliquei para eles, por favor, eu estou com medo de sair porque meu carro é um Corcel 63 e faz 1 ano e meio que eu não troco a bateria, e só empurrando que ele pega, e às vezes não pega. Então, como é que eu vou levar esse dinheiro? Esses caras foram comigo até lá, e os caixas por onde eu passava começaram a dar gargalhada de olhar aquela cena mais ridícula, um saco de dinheiro. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, não roubei. Jesus entrou em nossa vida. Amados, para concluir, nem pensei que eu ia contar essa história, mas naquela padaria eu vi a primeira manifestação de anjos, um anjo semelhante àquele anjo que visitou Elias, um anjo que trabalha a nosso favor. Depois disso vieram outros, e mais outros, e quanto mais eu busquei a Deus, mais experiências sobrenaturais, e eu fiquei tão apaixonado por Jesus. Meu Deus, eu era o pior dos filhos da minha mãe, eu era o pior marginal da minha família, eu era o 33 processos na justiça. Eu só pensava o dia que a minha esposa morresse, eu dava um tiro na cabeça também. Agora Ele me salvou, Ele está cuidando de mim, até mesmo nas coisas erradas que eu faço. Comprar a pior farinha, e aí Ele transforma na melhor. Eu fiquei apaixonado por Jesus. Disse, meu Deus, eu tenho que avisar as pessoas, eu tenho que falar para todo mundo que existe um Deus maravilhoso, que nos cuida 24 horas por dia. E quando termina nossas forças, aí que Ele começa. E eu comecei a descer para a favela, levar caminhões de comida para os pobres, e comecei a pregar. E foi tão especial que a próxima manifestação de anjos foram anjos de milagres e curas, começaram a curar pessoas. E eu fui perseguido de uma forma violenta. Pela primeira vez na vida, eu recebi ameaça de morte da religião dominante da época, porque eu estava fazendo um trabalho que estava mobilizando quadrilhas inteiras, pessoas se convertendo, favelados inteiros, vivendo a Jesus. Os feiticeiros começaram a fazer macumba. E eu era muito novo na fé, não tinha muita experiência. Mas teve uma noite que eu fiquei com medo das ameaças. Entrou na cabeça. Eu recebi uma visita. Não vou citar o nome da religião para não conflitar, mas o cara me disse na minha cara: tu para de pregar ou nós vamos te matar. Eu recebi uma ordem do nosso chefe maior, e o cara com revólver aqui, e eu com o gravador ligado, escutando ele. Quando ele saiu, bateu medo, e eu deixei aquilo entrar. Eu fiquei 30 dias em casa, e voltei a ser padeiro. Botei um calção, lembro como hoje, um avental, e me voltei a praticar a antiga profissão.
de padeiro. 30 dias me escondendo, com medo. Veio a depressão. Eu fiquei tão mal, em cima de uma cama, que eu não tinha força de levantar. Lembro como hoje. E ali um dia, depois de 31 dias, que eu parei de pregar na favela, a Rádio Cachoeira tinha o Ari Santos Filho, um rapaz que começou a divulgar na rádio. Pessoas vinham para frente da rádio e pediam para me voltar para a favela, porque eles estavam precisando. Pessoas carentes. E aí eu não tinha coragem, nem força. Foi a primeira vez na vida que aconteceu. Eu vou terminar contando isso. E depois eu vou ministrar para quem estiver passando por coisas semelhantes. Eu deitei naquela cama para morrer. E aí chegou um dia um rapaz, Olavo de Oliveira. É um pregador que foi um mentor meu. Ele foi como meu Elias, ensinador. Me levou para o monte a primeira vez. E ele tinha viajado embora. Ele foi para a Argentina. Ele estava meio desviado. E quando ele chega para me visitar, me viu eu daquele jeito, fracassado, deitado, arrebentado. Ele entrou e eu disse: graças a Deus tu chegou. Antes de ele dar boa tarde, eu disse: ora por mim, que eu estou mal. E ele me contou depois que ele estava mais mal do que eu. Ele estava desviado. Mas diante da situação, ele botou a mão em mim, no meu ombro, e começou a orar. E disse: Senhor, Deus. Ele tinha um chiado no final do S. Deus de Elias. Nunca me esqueça. Deus de Elias. O Senhor mandou um anjo para levantar as forças de Elias. Envia esse mesmo anjo para levantar o teu servo Joel Engel, que vai ser um grande pregador. Eu pensei: grande. Naquela hora a minha visão se abriu e eu vi um anjo enorme descendo, bum, 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 e veio sobre mim. Eu senti a primeira foi uma luz azulada descendo sobre meus ombros e relaxou. Depois eu comecei a ver nas minhas pernas, parecia que ela virava diamante, de tão forte que ficou a musculatura. E para resumir, eu levantei dali com uma coragem, com uma ousadia. E eu falei para ele: vamos embora? Para onde? Vamos para a favela. E eu cheguei lá na favela, nunca vou esquecer, uma favela mais violenta da cidade. E como é para baixo a favela, assim, um buraco, o sol estava entrando, então refletia o sol, e a minha sombra atravessava a favela. Parecia um gigante. E eu perguntei: cadê o cara que disse que eu não entrava mais nessa favela? O cara que disse que ia me matar. E veio aquele tremendo, aquele cara. E ele botou as duas mãos na minha frente assim, eu botei as duas mãos também. E ficamos ali, nariz com nariz. Cara! E ele disse: tu não entra. Eu disse: eu entro, em nome de Jesus. Eu não sei se durou 1 minuto ou 2, pareceu que foi mais. O cara começou a bufar. E fez assim, e saiu da frente e disse: então entra, a vila é tua. Na verdade era um demônio que estava ali atrás. E eu nunca vou esquecer. O maior bandido da favela, chamado Tonho, naquele dia se converteu. E ele me levou a toda a quadrilha de bandidos daquela favela. Me apresentou. Houve uma vitória extraordinária. Houve uma luta nos céus. Os demônios que não queriam que eu entrasse na favela perderam. Deus mandou anjos especiais para trazer a vitória.
partir daquele dia eu aprendi a orar assim: Senhor, quando eu vou para outra nação, outro país, algum lugar difícil, eu digo: Senhor, tinha 12 legiões de anjos com Jesus, então quero que o Senhor mande 12 legiões de anjos. Mande anjos na frente para soprar e tirar o calor. Está 40 graus, baixa para 18. Mande anjos na frente trazendo nuvens, não chove há muito tempo. Mande anjos especiais para produzir curas, milagres, maravilhas. E eu sei que Ele manda os anjos. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu tenho certeza que Deus mandou aqui hoje pessoas que estão passando por situações semelhantes. Eu tenho certeza que nesse momento tem pessoas que estão com problemas para ser resolvidos em seus negócios. Parece que está tudo trancado. Negócios que simplesmente as portas se fecharam e nada consegue abrir. Deus vai mandar anjos para abrir as portas, porque está escrito que a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Eu tenho certeza que tem pessoas nesse momento que têm negócios terríveis na justiça e precisam de um verdadeiro milagre. Algumas pessoas que estão doentes, com alguém hospitalizado, alguém que está em casa precisando de um milagre. Não importa qual a situação, o Senhor tem milhares de anjos para ministrar nesta noite. E alguns vão sentir a presença desses anjos. Você vai sentir mais perto de você do que a sua própria roupa. Eu quero que você convide nesse momento Jesus para entrar na sua vida e liberar as legiões de anjos para trabalhar por você. Repita comigo esta oração com muita fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e único Salvador. Peço que perdoe meus pecados e me dê a vida abundante que o Senhor promete em Tua palavra. Vem, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra nos meus negócios, na minha família, e libera os anjos para trabalhar a meu favor. Eu quero que você continue com teus olhos fechados, e eu vou pedir para Deus começar a operar nesse lugar. Eu quero que você faça um pedido com o seu pensamento. Se você está doente, faça o pedido para que aconteça a tua cura. Se você está em depressão e o quarto da tua casa, onde você dorme, você não consegue dormir, você só chora, você só lembra de coisas ruins, você tem saudade, você lembra de momentos que foram agradáveis, você não consegue esquecer.
Estou vendo pessoas que não conseguem dormir com a luz apagada. O medo vem, você fica arrepiado, tem vontade de chorar, de gritar. Muitas vezes tapa a cabeça para se esconder. Do nada, Jesus está dizendo para você: não temas, eu estou contigo e jamais vou te deixar sozinho. Eu te tomo pela tua mão direita e te levo, e não te deixarei até que se cumpra o propósito para o qual você veio a este mundo. Eu quero que você entregue para Ele seus negócios, seus inimigos, os concorrentes, o perigo, as ameaças, pessoas que tentaram acabar com você, armadilhas que fizeram, pessoas que te ameaçaram de morte, ameaçaram você, te levaram para a justiça, te processaram, você acabou perdendo tudo que tinha, e você teve medo, e veio a depressão, e você pensou em morrer. A vida está entrando neste momento no seu coração. Nesse exato momento Deus está mandando anjos ministradores. Eles virão sobre ti e você vai sentir o teu corpo sendo fortalecido. Jesus está dando ordem aos seus anjos para te guardar, te cuidar, te proteger. E as tuas forças serão renovadas. Coloca a mão onde você tem doença. Alguns vão sentir um arrepio, um calafrio, uma vontade de chorar. Jesus vai te abençoar. Quero que você imagine que você está como Elias, deitado, cansado, ou você está no seu quarto e Deus está dando ordens e dizendo aos seus anjos: vão até lá e cuida do meu servo, da minha serva, e tragam o pão, o alimento, a água, e levante suas forças, porque longa será a sua caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra do medo, Senhor. Livra da depressão. Livra da ameaça de morte.
Pai, abençoa teus filhos, Senhor. Derrama nesse momento a tua alegria, a tua paz, a tua força, a tua unção. Cura toda enfermidade, toda doença, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Cura suas enfermidades, cura a depressão, tira esse medo, tira, Senhor, esta dor, esta decepção, e levante teus filhos com novas forças e leva-os para longe, bem alto, na tua presença, no teu monte, em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora colocasse a mão, abrace alguém da tua família, do seu lado, abençoa alguém que está perto de você. Diga: Senhor, abençoa este meu irmão, esta minha irmã, abençoa este meu filho. Levante suas forças, assim como o Senhor fez com Elias. Faça com este jovem, com esta jovem, com este homem, esta mulher, em nome de Jesus. Eu abençoo esta vida em nome de Jesus. Diga com toda a força para esse irmão: eu te abençoo em nome de Jesus. Agora diga: levante-se. O Senhor está renovando tuas forças e será longa a tua caminhada. Aleluia. Vai encerrar agora. Fique de pé e diga para a pessoa do seu lado: o Senhor está mandando um anjo na tua frente, vai te guardar, te proteger, te abençoar. Você será muito feliz na tua caminhada, na tua jornada. Se você sabe que teu irmão está para enfrentar alguma luta, alguma coisa, diga: você será muito feliz, você será mais que vencedor. Dá um abraço nessa pessoa bem forte. Você será mais que vencedor, em nome de Jesus, porque agora você não está mais só. Deus mandou um anjo. Eu quero que você feche os olhos um pouquinho. Horecaparashalamai. Horecaparashalamam. Horecaparashalam. O Espírito Santo está falando com você. Não temas, tão somente entregue ao Senhor esta causa, e você será mais do que vencedor. Não tema as ameaças do homem, não temas a sentença judicial, não temas as palavras dos mortais, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Eu trouxe você a esse lugar para falar contigo, e assim como fui com Elias, estarei contigo. Esta é a palavra de Deus para você. Se tem alguém do seu lado chorando, sentindo a presença de Deus, abraça a pessoa e diga: o Senhor é contigo por onde quer que andares. Todos seus inimigos serão derrotados na tua presença, mas você permanecerá de pé. Essa é a sentença de Deus a seus servos. Toda língua que se levanta contra você será condenada
Eu quero que você comece a orar junto com alguém do seu lado. Abrace alguém e diga: Senhor, enche mais, enche mais. Meu irmão, minha irmã, tem alguns que passaram muito tempo triste. O Senhor vai te dar alegria agora. Tem pessoas que há muito tempo só choravam num quarto fechado. Você perdeu o prazer de viver, perdeu a alegria, e agora Deus vai te dar novamente tudo que foi perdido. O Senhor está enviando seus anjos. Oh, Espírito Santo, está acendendo fogo no teu coração. Aleluia. Deixa o Espírito Santo vir sobre ti. O Senhor está levantando hoje profetas como Elias, homens fracos, pessoas que desanimaram, que erraram, que falharam, mas Ele está levantando, porque Ele ama você. Sinta o vento de Deus. Amados, Deus quer fazer de você um instrumento, te tirar da caverna e te levar para as maiores alturas. Há um monte onde Deus está te esperando. Ele vai te levar para o monte, e lá Ele vai falar contigo. Ele vai te dar uma unção especial. Ele vai te dar uma nova unção, e você vai ungir outras pessoas. Como Elias saiu da caverna e foi ungir outras pessoas que Deus mandou ungir. Como Eliseu, como o rei da Síria. Assim será contigo. Você fará muito mais do que no passado, porque Deus é contigo e Ele está te enchendo. Ele está renovando tuas forças, renovando a unção. Aleluia. Oh, é chegado o momento de ter uma nova história. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas, aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que não... Aleluia, glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, pela renovação. Obrigado pela unção, pela presença do Teu Espírito Santo nessa noite.